Eu já tô vendo que vocês são bons no pitch de venda, hein? Ó, hein? Tiver algum investidor vendo, já ganharam. Pessoal, olha quem eu encontrei aqui no evento, o Edmar e o Peçanha da Rock Content, estão arrasando. Comentei com eles que eu vi um post que eles fizeram aí de R$500 milhões, eu quero aprender com eles aí qual que é a mágica, eu vou fazer também, gente. Queria que vocês contassem de onde surgiu a ideia da Rock Content, primeiro, depois eu vou fazer as outras perguntas. Então, a Rock, na verdade, a gente tinha uma outra empresa, que não estava indo muito bem, na verdade, a gente tinha duas empresas diferentes, e aí a gente tinha ferramenta para recomendar palavras-chave para empresas produzir conteúdo e a gente usava também recomendação de palavra-chave para produzir o nosso próprio conteúdo. Mas as empresas, ao invés de querer comprar uma ferramenta, elas queriam comprar o próprio conteúdo. A ferramenta não adiantava para eles porque eles não conseguiam nem produzir o conteúdo, então para que eles iam ter a recomendação? E aí o Peçanha veio trabalhar junto comigo e com o Diego e a gente resolveu, cara, o que a gente entende? A gente entende de conteúdo. Eu conheci o Diego, meu sócio, blogando, o Peçanha sempre blogou desde sempre, a gente escreveu desde sempre. Eu fui o primeiro brasileiro a escrever para o TechCrunch, que é o maior blog de startup do mundo, e a gente sempre teve blog, sempre fez conteúdo, a gente viu que nos Estados Unidos estava começando ainda a ter esse negócio de marketing de conteúdo. Falou, cara, é isso que a gente entende, é isso que a gente sabe, o mercado está demandando, vamos fazer isso. E a gente começou a fazer a Rock, começou a produzir conteúdo, marketingconteúdo.com, tanto é que no Brasil e nos Estados Unidos começou quase ao mesmo tempo essa onda de marketing de conteúdo, muito por causa da gente e outros pioneiros aí que começaram com o marketing de conteúdo no Brasil. E legal que foi isso, a gente tava em empresas que, né, as duas empresas, a gente viu que, ó, isso não vai para frente, juntamos, falamos, vamos tomar coragem, acho que isso é legal. E aqui negócio, a gente olhou para fora, né, viu uns modelos que existiam nos Estados Unidos e falou, ó, vamos fazer parecido aqui. Né, a nossa criatividade é essa, assim, ó, o que funciona lá, vamos aplicar aqui também, que é o segredo, né? Posso falar segredo total, eu já tive a oportunidade de estar com o Jorge Paulo Lema, né, algumas vezes, e ele fala exatamente isso, ele se inspira e fala, se tem alguém fazendo tão bem, por que você vai criar, né? Traz o modelo e aplica para cá. De tudo que vocês aprenderam até hoje, assim, né, que vocês compartilham no segmento de vocês, qual que é a dica mais valiosa e o que tem de mais relevante para vocês compartilharem hoje aqui, com quem está assistindo? É um princípio que é bem simples, que é muito falado, mas que nem todo mundo consegue implementar, que conteúdo é para o seu cliente, não sobre a sua empresa e sobre o seu produto. Então, mesmo as pessoas sabendo disso, elas ainda cometem esse erro várias e várias vezes. Então, cada peça de conteúdo é um produto. Você tem que pensar a sua peça de conteúdo como um produto que você está entregando para o mercado. E se você não está entregando um produto que vai resolver o problema do seu mercado, você não está fazendo o seu trabalho direito. Então, é muito fácil se perder no conteúdo autopromocional, é muito fácil se perder no conteúdo que vai só vender a sua ideia e não vai ajudar seu cliente, não vai ajudar quem que realmente importa. Então, acho que conteúdo é para o seu cliente, não sobre a sua empresa e nem sobre o seu cliente, é para o seu cliente, é o que ele precisa. Não é sobre o seu assunto, não é sobre o seu produto, é o que ele precisa. Eu acho que isso aí é o princípio fundamental do marketing de conteúdo. Se você entrar na internet agora, quase todas as definições de marketing de conteúdo estão erradas. Porque elas falam assim, geração de conteúdo bacana, etc., que traz valor para o seu cliente. Mas ninguém fala, é planejar a geração de conteúdo. O que eu mais aprendi é o seguinte, toda a estratégia... Posso gritar falar um pouco mais alto? Que é o seguinte, toda a estratégia de marketing de conteúdo ela requer muito planejamento. E se você não planeja, o que você faz? Você replica o que os outros fazem, mas você vê só o produto final. Então tem muita gente que pensa assim, nossa, se eu fizer um super conteúdo, que super legal, uma peça de conteúdo, isso vai viralizar e vai... Isso não existe. Conteúdo é uma autoridade que você cria com o tempo. Você pode ter um pequeno sucesso ou outro, mas você cria com o tempo, assim. É igual você plantar uma árvore. Pô, até essa árvore crescer, você tem que regar. Mas enquanto ela não crescer, ela não vai te dar sombra, não vai te dar fruto. Então, você tem que manter... Uma palavra que eu tenho assim, até dá um treco em mim assim, é quando alguém fala de campanha. Ah, vou fazer campanhas de conteúdo. Não existe. A sua autoridade, a sua presença, ela é constante. E ela não surge do dia para a noite. Então, assim, isso é o principal que eu aprendi nesses aí 3 anos e meio de empresa que a gente já tem, fazendo conteúdo desde o primeiro dia que a gente abriu a Rock Content. Boa. E de case, gente? Qual o case mais bacana que vocês já viram nessa área de vocês? Que vocês falam, pô, esse é um exemplo de uma coisa muito bem sucedida e que inspirou vocês de alguma maneira. Ou que vocês fizeram. Vocês fizeram, pô, o post de R$500 milhões foi animal, né? Esse é um case, não é? Case tem um tanto a ver com isso que eu acabei de falar. Porque quando você procura cases na internet, o que você vai ver? Putz, aquela super campanha que fez o cara pular da estratosfera, Red Bull, que está aqui atrás da gente. E não é merchan, tá? Não é. Que está aqui, mas assim, é um ótimo case.
é muito legal, por quê? Porque eles, com um investimento, sei lá, de 50 milhões de dólares, eles conseguiram uma visibilidade orgânica muito maior do que essa. Só qual é o problema desses cases? Poucas pessoas são a Red Bull. Os cases que eu mais gosto são, por exemplo, aí não é nem gente famosa, mas eu falo assim, a Matilde Filmes, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, que são 3 pessoas que começaram a fazer o trabalho com a Rock. Um dia o dono lá, que já era amigo meu, me ligou e falou assim, PC, eu não sei o que está acontecendo. Tem muita gente me ligando. Aí eu olhei para ele e falei, é o que você está em primeiro lugar no Google para produção de conteúdo em BH, de vídeo em BH. Esse case que eu gosto. O case do nosso, assim, não é o que chama atenção. É aquele que mostra que o cara trouxe resultado. O nosso post de R$500 mil, que ele é legal, que é um case bacana de aquele trabalho de formiguinha do dia a dia, ele não tem nada de glamour, é um post sobre marketing digital no nosso blog. Mas que a gente criou baseado numa pesquisa, a gente melhorou baseado numa pesquisa, convertemos baseados em estudos de conversão e um blog post que, quando eu escrevi, tinha 2.000 palavras, hoje tem um pouco mais, nos gerou, entre tráfego, conversão e venda em cliente, R$500 mil. Esses são os cases que eu mais gosto, assim. O pessoal do digital, às vezes a gente fica muito numa bolha e o pessoal acha que essas coisas só funcionam para startup, para coisa de marketing, para coisa de vídeo. Eu gosto muito do caso da Cirrus, que é um cliente nosso desde o comecinho, que ele é uma empresa de contabilidade, que é um negócio completamente offline, você nem imagina. O cara hoje está com mais de 300 clientes, o escritório dele cresceu, abriu escritório no Brasil inteiro, lá de Campinas, usando conteúdo inbound, é um case que eu acho sensacional. E um outro é a Cor de Vida, que é cliente nosso, que eles fazem congelamento de células-tronco do cordão umbilical. E eles usam conteúdo e cresceram bastante usando conteúdo também. Então, assim, eu acho que a gente fica muito assim, produto digital, é startup, é software. Marketing de conteúdo é uma estratégia global que funciona para qualquer tipo de empresa. Então, não necessariamente o digital é a ponta do iceberg. Assim. Eu acho que é sempre importante a gente falar que não é só para que se você é digital, startup ou essa coisa cool. O seu negócio pode funcionar bem com conteúdo de todo jeito. Eu, Ed, o Diego, nosso outro sócio, a gente é mentor de startups, de várias startups. E assim, a gente acabou que na porrada aprendeu que assim, a coisa mais importante que você tem que ter na sua empresa são pessoas. Pode parecer meio clichê, né? Tem até um autor que eu gosto muito do fundo de investimento, que é o Ben Horowitz, que ele fala, ó, sua empresa dá certo você pensar em pessoas, produto e lucro, né? People, product, profit, nessa ordem. E eu gosto de falar isso porque assim, na história da Rock, a gente nunca teve um momento em que a gente falou assim, putz, deu merda, não vai conseguir resolver, um problema técnico, um problema assim no software, um problema no... Nunca. As poucas vezes em que a gente teve assim, alguma coisa que abalou um pouco a empresa, foi quando a gente teve problema com pessoas. Contratações erradas, gente que não tinha a ver com a nossa cultura. Ou seja, problema de software, problema de produto, precificação, mercado, margem, a gente resolve uma certa facilidade. Lidar com gente é o que vai fazer sua empresa dar certo ou errado, né? Porque como gestor, você não faz nada como gestor, você é o caminho, você possibilita que as pessoas façam o trabalho delas. Se você não consegue deixar todo mundo alinhado, o trabalho não vai para frente, sabe? Eu acho que no mercado de marketing digital hoje, no mercado geral, a gente é muito viciado, dado a corrente de pensamento, em falar muito de aquisição de clientes. A gente fala demais em adquirir clientes e fala muito pouco em manter clientes. O melhor cliente não é um novo cliente, o melhor cliente é o cliente que você já tem. Eles são muito importantes para a sua empresa, porque uma coisa que aqui no Brasil não é muito comum, um cálculo que não é muito comum, é o custo de aquisição de cliente. Todo cliente que você traz para dentro da sua empresa tem um custo. Você pode saber ou não saber, mas todos eles têm um custo. Então, se você perde um cliente e você vai repor aquele cliente, você vai ter que pagar esse custo de novo. Então, não interessa se é uma loja, você tem uma loja, você fala assim, mas eu não pago para... não faço publicidade, não, você paga. Porque se a sua loja é no centro e não num bairro distante, você está pagando pelas pessoas que passam ali na porta para entrar. Então, todo cliente que entra, ele tem um custo. E o cliente que você já tem, você já pagou aquele custo para ter aquele cliente. Então, quando você perde, ele tem que repor, é muito mais caro. Então, é muito melhor cuidar dos clientes que você tem, manter os que você tem, não que você não vai se importar em crescer, em trazer novos clientes, mas balde furado não segura água, então não tem jeito. Você tem que manter os clientes que você tem. Se você quer crescer de verdade, crescer rápido, você vai crescer rápido se você conseguir manter os clientes que você tem. Acho que esse é um engano que tem no mercado, assim. Bom, aula, né? Os dois aqui, tá vendo, né, gente? Então tá explicado aqui o sucesso. Quero agradecer.
Desejar, assim, muito sucesso. O Rock Content tá bombando, vai bombar cada vez mais. Galera, tenho certeza que esse vídeo com certeza te trouxe algum ensinamento. Então se inscreva no meu canal, curte, compartilha, marca aquele amigo que precisa entender um pouquinho mais de marketing de conteúdo. E ó, vou colocar também aqui o link da Rock Content, que coisa boa a gente tem que indicar. Um beijo e até o próximo vídeo.